Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Renata Gorga, de Brasília. Empregado que teve crise de pânico no dia da audiência tem pena de confissão afastada. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Revertida a justa causa de trabalhador acusado de postar figurinhas desrespeitosas em grupo corporativo de WhatsApp. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, fala o repórter Samuel Moraes. Trabalhadora que sofreu assédio sexual em condomínio vai receber indenização por danos morais. A empresa que contrata serviços terceirizados pode ser responsabilizada pela morte de trabalhador durante o expediente? Nós vamos responder essa pergunta no quadro Quero Post. Se liga, o nosso programa já está no ar. Um vendedor da BR Comércio de Automóveis de Curitiba, no Paraná, teve a pena de confissão afastada pela 5ª turma do TST. Ele não compareceu à audiência de instrução porque teve uma crise de pânico. A repórter Renata Gorga acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações. A empresa recorreu ao TST pedindo a aplicação da pena de confissão a um vendedor que teve uma crise de pânico no dia da audiência de instrução e, por isso, não compareceu em juízo. Uma das espécies de confissão judicial é a ficta, que pode ocorrer, entre outras formas, quando há ausência da parte à audiência para depoimento. No caso analisado, haveria a presunção de que os fatos alegados pela empregadora eram verdadeiros. No recurso ao TST, a BR Comércio de Automóveis questionou o atestado do trabalhador, com horário de 19h42, 5 horas depois do início da audiência. Segundo a empresa, o fato comprovaria que o profissional não estava em consulta médica ou privado de locomoção. Alegou também não haver no atestado, de forma expressa, a impossibilidade de deslocamento, o que justificaria a pena. O caso foi julgado pela 5ª turma. O relator, ministro Breno Medeiros, votou pelo afastamento da confissão ficta. O ministro explicou que, segundo o Código Internacional de Doenças, CID, o transtorno de pânico envolve episódios súbitos de medo e desconforto extremo. O paciente fica afetado em sua capacidade de locomoção, que pode ficar comprometida durante todo o dia. Ainda segundo o ministro, a decisão atende à posição da Seção 1 de dissídios individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O entendimento é o de que não é necessária declaração expressa no atestado médico de impossibilidade de locomoção, se configurado motivo relevante para a ausência à audiência. Por fim, o relator acrescentou que acolher o pedido da empresa seria ignorar as características do transtorno de pânico e as dificuldades do sistema de saúde, como a demora no atendimento médico nas unidades, insuficiência de profissionais e a sobrecarga do sistema na área de saúde. Por maioria, a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da empresa. Prevaleceu a conclusão de que, diante das características do transtorno de pânico, não havia como o empregado se locomover até o fórum no horário designado. Ficou vencida a ministra Morgana Richa. Giro pela Justiça do Trabalho. Um trabalhador que foi demitido por postar figurinhas supostamente desrespeitosas em um grupo corporativo de WhatsApp teve a dispensa por justa causa revertida. A sentença é da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conta os detalhes do caso pra gente. Tudo aconteceu após uma postagem da empresa no WhatsApp sobre o atraso no pagamento de adiantamento salarial aos empregados. Na sequência, o autor postou as figurinhas no grupo, do qual também fazia parte o proprietário da empregadora. As figurinhas foram consideradas desrespeitosas pela ré, que alegou que as mensagens causaram tumulto. Mas o juiz concluiu que as figurinhas não tiveram gravidade suficiente para comprometer a confiança. Além disso, ficou
ficou comprovado que o trabalhador não foi o primeiro a publicar figurinhas no grupo sobre o aviso do atraso salarial, afastando a alegação de que ele teria instigado o comportamento dos colegas. Com a reversão da justa causa, a empresa do ramo de serviços gráficos terá que pagar ao ex-empregado as verbas rescisórias devidas no caso de rescisão imotivada do contrato de trabalho. Uma mulher que sofreu assédio sexual em um condomínio de Goiânia, em Goiás, receberá indenização por danos morais. Ela trabalhava na limpeza do complexo residencial. Saiba mais com o repórter Samuel Moraes, que fala diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Uma empresa terceirizada do ramo de limpeza e conservação vai ter que pagar R$10 mil de indenização por danos morais a uma trabalhadora que sofreu assédio sexual no trabalho. A decisão é da 3ª turma do TRT de Goiás, que manteve a sentença da 6ª Vara do Trabalho de Goiânia. A trabalhadora atuava na limpeza de um condomínio residencial. Ela contou que seu supervisor fazia abordagens físicas e verbais indesejadas, abraços, toques nos ombros, beijos na testa e até comentários inapropriados. A trabalhadora procurou o síndico, mas nada foi feito. A empresa negou as acusações, mas o depoimento de um porteiro que testemunhou as cenas pelas câmeras de segurança confirmou o assédio. Com isso, a Justiça condenou a empresa e reconheceu a responsabilidade do condomínio. Inconformados, a empresa e o condomínio recorreram, mas a 3ª turma do TRT de Goiás manteve a condenação. A desembargadora Wanda Lúcia Ramos destacou que os depoimentos das testemunhas comprovaram o assédio sexual. A empresa de limpeza e conservação ainda foi multada em 2% sobre o valor da causa. Ela apresentou recursos que foram considerados pelo tribunal como uma tentativa de adiar o encerramento do caso. Quero Post! No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que não quer ser identificado. Ele encaminhou um e-mail com a seguinte pergunta: empresa que contrata serviços terceirizados pode ser responsabilizada por morte de trabalhador durante expediente? Quem vai responder é o juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Marcelo Caon Pereira. A empresa tomadora, aquela que contrata os serviços terceirizados, pode ser responsabilizada por quaisquer acidentes ocorridos com um trabalhador terceirizado durante o expediente, e não apenas aqueles que resultem em morte. E essa responsabilidade não decorre apenas da terceirização, mas sim da aplicação direta das normas do Código Civil. Isso porque o artigo 942 do Código Civil estabelece que, em casos de atos ilícitos com danos, a obrigação de indenizar é solidária entre todos aqueles que contribuíram para o dano. Ou seja, nos casos de acidente do trabalho e doenças ocupacionais com os trabalhadores terceirizados, a tomadora e a prestadora respondem juntas. Mas há ainda mais justificativas para essa responsabilidade. Quando o serviço é prestado dentro da empresa contratante, esta tem o dever legal de garantir segurança e um meio ambiente de trabalho adequado para todos os que lá prestam os seus serviços, sejam eles empregados, sejam eles terceirizados. É o que determina o artigo 4º-C, inciso 2º da Lei da Terceirização, a Lei 6.019 de 1974. Assim, a responsabilidade solidária e não apenas subsidiária vai além daquilo que está previsto na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Isso porque decisões reiteradas de todas as turmas do TST entendem que, em casos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais com trabalhadores terceirizados, a tomadora responde solidariamente e não apenas subsidiariamente com a prestadora. Isso porque a obrigação de indenizar não se fundamenta na terceirização em si, mas na ocorrência de um ato ilícito que resultou em dano dentro de um ambiente de trabalho cujo controle era da tomadora. Em resumo, a empresa que recebe os serviços tem responsabilidade sim pela integridade dos trabalhadores terceirizados. E, em casos de acidente, essa responsabilidade é solidária com a empresa prestadora, porque a tomadora não pode fechar os olhos para os riscos a que expõe os trabalhadores terceirizados em suas dependências.
E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. O trabalho é Justiça. Teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Bruno Lima, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.